madeira. Composição. Na composição química da madeira encontram-se a celulose e as hemiceluloses. Polissacarídeos, estrutura semicristalina que sustentam a parede celular, e a lignina, composto aromático tridimensional, que na planta funciona no transporte de água e nutrientes dentro da estrutura vascular e confere sustentação. Definição da madeira. A madeira pode ser definida como sendo um tecido lenhoso das árvores. Ela é o principal produto mercantil florestal. Tintas. Composição. Tinta é uma composição química, pigmentada ou não, que após a sua aplicação se converte em um revestimento, proporcionando à superfície acabamento, resistência e proteção. Para produzir tintas, alguns fatores são fundamentais, como veículo fixo, pigmentos, solventes, aditivos e equipamentos. Definição da tinta. A tinta é uma composição química formada pela dispersão de pigmentos numa solução ou emulsão de um ou mais polímeros, que ao ser aplicada na forma de uma película fina sobre uma superfície, se transforma em um revestimento, a ela aderente com a finalidade de colorir, proteger e embelezar. As madeiras utilizadas na construção civil são provenientes do tronco das árvores. A casca é a camada mais externa da árvore e ela protege a árvore dos agentes externos. O câmbio é uma camada fina, onde suas células permanecem em constante transformação e a seiva elaborada se transforma em celulose e lignina. O lenho é a maior e mais útil porção do tronco utilizada para fazer peças estruturais. O alborno é a camada mais externa do lenho e possui células vivas, por isso tem baixa durabilidade, baixa resistência mecânica e baixa dureza. As madeiras são classificadas em finas, duras e resinosas. As madeiras finas são utilizadas na marcenaria e mobiliárias. As madeiras duras são utilizadas na construção de peças estruturais de vigas e colunas, pelo fato de serem mais resistentes e mais duras. Devido às suas características de trabalho e resistência mecânica, as madeiras resinosas são utilizadas amplamente na construção civil. Na produção das madeiras, a primeira etapa é o corte e abate das árvores, e após esse corte, as árvores passam pela toragem, onde são retirados os galhos e o tronco é cortado em pequenas toras. No falquejo, as toras passam pela remoção de 4 costaneiras, adquirindo um formato retangular. O desdobro é a etapa final e nele são obtidos os franchões. A madeira transformada é obtida através do processo de tratamento e beneficiamento da madeira natural. No processo de beneficiamento, a madeira recebe tratamentos para protegê-la do intemperismo e outros agentes externos. A madeira reconstituída é obtida através da madeira natural, que é desfibrada em banho quente, depois é tratada e reaglomerada com ligna e outro aglomerante sintético. Como exemplo, temos o MDF, MDP e OSB. O MDF é um painel manufaturado com madeira ou outras fibras naturais. Essas fibras naturais são ligadas com resinas sintéticas. O MDP é parecido com o MDF e a diferença entre eles é que no MDF são utilizadas fibras de madeira. Já no MDP, a gente tem a utilização de partículas, onde as partículas mais finas ficam na superfície e as partículas mais grossas ficam no miolo. A madeira aglomerada é formada por partículas de madeira com adição de cola mais o processo da prensa. A madeira compensada pode ser feita através de lâminas de madeiras prensadas a alta temperatura.
Ela pode apresentar uma qualidade inferior ao USB por possuir nós e vazios. As placas de USB são compostas por tiras de madeiras dispostas na mesma direção, onde essas tiras de madeiras são unidas por resinas e prensadas sob alta temperatura. Então, MDF é um material bastante utilizado pela indústria de móveis, por ser um material bastante maleável e versátil em termos de acabamento e revestimento. É muito utilizado na produção de móveis como cadeiras, mesas, estantes e guarda-roupas. Bom, é produzida em um processo de aglutinação com a ajuda de resinas sintéticas e aditivas. E as chapas são colocadas umas sobre as outras e fixadas com o processo de pressão. E o resultado final é uma chapa ou painel de madeira com o aspecto homogêneo e textura suave.